A congressista americana Ana Paulina Luna está pressionando a NASA a divulgar imagens inéditas do objeto interestelar 3I Atlas. Tudo começou na noite de Halloween de 2025, quando um clima de tensão tomou conta de Washington. Enquanto o país festejava, a NASA havia acabado de informar, em sigilo, alguns membros do Congresso sobre a aproximação do 3I Atlas a Marte. Mas decidiu não divulgar nada ao público. Horas depois, o governo estava em estado de alerta máximo. Reuniões emergenciais, dados retidos e comunicações restritas criaram um dos episódios mais enigmáticos da história espacial dos MSWIRE. O estopim foi um único documento. Em 31 de outubro, Ana Paulina Luna enviou uma carta urgente ao administrador interino da NASA, Sean Duffy. Ela exigia a liberação imediata de todas as imagens e dados científicos sobre o 3I Atlas, acusando a agência de esconder informações tanto da população quanto dos próprios representantes eleitos. A carta marcou o primeiro reconhecimento público de que algo sério estava acontecendo nos bastidores. A NASA permanecia em silêncio desde a passagem do objeto por Marte, alimentando suspeitas. Para piorar, naquela mesma noite surgiram relatos de observatórios estrangeiros registrando emissões luminosas incomuns vindas do 3I Atlas, sugerindo que outros países estavam estudando algo que os SCITOS mantinham oculto. Com isso, o alerta se espalhou por várias agências federais. O visitante interestelar, antes considerado inofensivo, virou uma prioridade nacional. No centro da crise estavam fotografias de altíssima resolução capturadas pela câmera HiRISE da sonda Mars Reconnaissance Orbiter, entre 2 e 3 de outubro de 2025. Esse sistema é capaz de registrar detalhes muito além do que o Hubble consegue, revelando forma, textura da superfície e até comportamentos não típicos de um cometa natural. Mas nenhuma dessas imagens foi divulgada. Elas não apareceram nos bancos de dados da NASA, não foram citadas em coletivas, e por semanas, nem mesmo cientistas de renome tiveram acesso a elas. Quando vazou que as fotos existiam e estavam sendo retidas, suspeitas de encobrimento explodiram em Washington. Pesquisadores começaram a notar inconsistências na linha do tempo oficial da NASA. Dados que normalmente são liberados em até 48 horas estavam ausentes havia mais de 3 semanas. O silêncio era ensurdecedor. Avi Loeb, astrofísico de Harvard conhecido por suas teorias controversas sobre objetos interestelares, publicou um texto intitulado Imagens difusas de 3I Atlas. Nele, confirmou que dados da HiRISE haviam sido coletados e sugeriu que o atraso talvez não estivesse ligado à calibração ou à qualidade das imagens, mas sim ao conteúdo registrado nelas. Enquanto Washington discutia internamente sobre transparência, Pequim se adiantou. Em 2 de outubro de 2025, poucos dias depois de a carta de Luna ganhar destaque, a Administração Espacial Nacional da China divulgou discretamente uma série de imagens corrigidas em cor do 3I Atlas, feitas nas proximidades de Marte. Em poucas horas, estavam nas redes sociais, fóruns científicos e veículos internacionais. As fotos mostravam o 3I Atlas emitindo um brilho azulado, cercado por faixas de luz simétricas e tênues. Cada quadro parecia cuidadosamente definido, sugerindo que as câmeras chinesas, possivelmente da sonda Tianwen-2 ou de sistemas terrestres, haviam captado algo extraordinário. O contraste entre a abertura chinesa e o silêncio da NASA foi imediato e constrangedor. Em Washington, o clima passou de preocupação para pânico. Membros do Congresso queriam saber por que a China conseguira divulgar seus dados, enquanto os Estados Unidos, supostamente líderes em exploração planetária. Nos bastidores, a NASA tentou explicar. A versão pública era simples. A paralisação do governo teria suspendido operações não essenciais, incluindo a liberação de dados brutos da HiRISE. Mas poucos acreditaram nessa justificativa. Cientistas americanos que analisaram as imagens chinesas notaram algo incomum. O halo ao redor do 3I Atlas não se comportava como uma coma típica de gás e poeira. Havia filetes luminosos irradiando em intervalos regulares, formando anéis quase perfeitos. Alguns atribuíram isso ao processamento digital. Outros não estavam tão convencidos. Quando a NASA finalmente quebrou o silêncio, a explicação só agravou a desconfiança. A agência culpou a paralisação do governo pelo atraso na divulgação dos dados. A justificativa parecia plausível no papel.
Mas, para os conhecedores das operações internas, soava conveniente demais. As imagens estavam retidas havia tempo suficiente para que a suspeita pública se transformasse em indignação. A congressista Luna rejeitou a explicação, chamando o atraso de falta inaceitável de transparência em um assunto de relevância internacional. Seu argumento era direto: se a China pôde analisar e divulgar suas imagens, por que a agência espacial mais avançada do mundo não fez o mesmo? A situação piorou quando assessores do Congresso revelaram que e-mails internos da NASA contradiziam a narrativa oficial. As equipes responsáveis pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter haviam continuado trabalhando normalmente sob classificação de missão crítica, ou seja, os dados já estavam processados e catalogados. Alguém, em algum ponto da cadeia, havia decidido retê-los. Reuniões emergenciais foram convocadas. A alta administração da NASA garantiu ao Congresso que os atrasos eram procedimentais, mas relatórios de inteligência entregues a poucos legisladores traçavam outro cenário. Segundo memorandos classificados, empresas contratadas pelo governo detectaram leituras espectrais incomuns do 3I Atlas pouco antes de os dados da HiRISE serem bloqueados. Essas leituras indicavam altas concentrações de metais refletivos, em especial níquel e ligas metálicas, raramente vistos em cometas. Quando a NASA finalmente se pronunciou ao Congresso em sessão fechada, o clima era tenso. Representantes da agência chegaram com pastas marcadas como restritas e laptops lacrados sob protocolo de segurança, algo incomum em uma apresentação científica. Sean Duffy manteve um tom calmo e ensaiado, afirmando que a NASA seguia os procedimentos adequados. Mas o que veio depois deixou os legisladores inquietos. A agência confirmou que as imagens da HiRISE haviam sido registradas durante a passagem próxima do 3I Atlas por Marte. Porém, alegou que problemas de qualidade e inconsistências nos dados impediam a divulgação pública. Duffy afirmou que testes de calibração estavam em andamento e que quadros iniciais apresentavam anomalias nos sensores. Para especialistas presentes, a justificativa não convencia. A HiRISE era um dos instrumentos mais confiáveis da ciência planetária, com precisão impecável há mais de uma década. Então surgiu a revelação que mudou o rumo da reunião. Sob questionamento, um dos especialistas em imagem admitiu que as fotos continham artefatos ópticos incomuns, padrões luminosos repetidos em intervalos exatos. Isso aparecia em vários quadros, de diferentes ângulos e bandas espectrais. Não era falha de software. Algo nas proximidades de Marte estava refletindo luz de maneira estruturada. Do lado de fora, começaram a circular rumores de que o Departamento de Defesa havia solicitado acesso aos mesmos arquivos da HiRISE. Informação depois confirmada por um assessor do Senado. Isso indicava que o 3I Atlas deixara de ser apenas um assunto científico. Agora era também um problema de segurança nacional. Nos dias seguintes ao depoimento da NASA, Washington passou de tensão discreta para contenção ativa. O que começou como mistério científico passou a ser tratado como emergência classificada. No início de outubro de 2025, altos funcionários da NASA, do Pentágono, do Departamento de Energia e do Comitê de Ciência da Câmara foram convocados para uma série de reuniões extraoficiais dentro de uma instalação segura no edifício executivo Eisenhower, ao lado da Casa Branca. A resposta, pelo menos a portas fechadas, foi inquietante. Cientistas da NASA teriam apresentado um resumo dos dados espectrais das missões HiRISE e MAVEN. Os resultados mostravam assinaturas de refletividade extremamente incomuns, compatíveis com ligas metálicas raramente encontradas em corpos naturais. Um dos slides da apresentação, posteriormente vazado para jornalistas investigativos, continha uma frase que causou impacto imediato. Composição possivelmente engenheirada. Em menos de 48 horas, membros de ambos os partidos passaram a receber resumos classificados sobre a situação do 3I Atlas. Cada documento destacava padrões de emissão não verificados, porém não aleatórios, e recomendava evitar qualquer especulação pública até novas verificações com observatórios aliados. A implicação era clara. A NASA não estava apenas lidando com um cometa. Estava lidando com algo possivelmente não natural. Enquanto isso, o interesse do Pentágono aumentava. Analistas da Agência de Inteligência de Defesa, DIA, e do Comando Espacial do ZBUA solicitaram acesso direto aos arquivos de dados da NASA, citando possíveis correlações com emissões de energia direcionada.
Embora não houvesse indícios de intenção hostil, a coordenação entre agências militares e civis se intensificou de um dia para o outro. O assessor científico do presidente foi informado de forma privada e, segundo um dos presentes, saiu visivelmente abalado. No dia seguinte, a administração aprovou discretamente uma realocação emergencial de verbas para a NASA, por meio de uma ordem executiva intitulada Contingência Científica de Emergência. A decisão permitia que a agência conduzisse pesquisas fora do orçamento oficial sobre o 3I Atlas, sob supervisão restrita, essencialmente um projeto secreto. O vazamento de inteligência que expôs tudo. Durante semanas, Washington manteve um muro de silêncio. Perguntas da imprensa eram desviadas, questionamentos do Congresso eram abafados, e o site da NASA permanecia congelado com atualizações antigas sobre o clima em Marte e amostras de solo lunar. Então, numa noite, essa barreira finalmente cedeu. Um informante anônimo, supostamente um contratado da Divisão de Imagens Planetárias do Serviço Geológico do Ziquera-Waissianawa, vazou um fragmento de um briefing classificado para um jornalista científico independente. O arquivo continha metadados e miniaturas de baixa resolução que pareciam ser as imagens não divulgadas da High-Rise do 3I Atlas. Horas depois, as imagens começaram a circular em fóruns criptografados e no X, antigo Twitter. A NASA se apressou em desacreditar o vazamento, chamando as imagens de composições falsas. Mas especialistas ao redor do mundo notaram algo impossível de forjar. Os cabeçalhos dos arquivos coincidiam com o formato de criptografia da High-Rise, algo que só poderia ser gerado pelos servidores internos da NASA. Foi o primeiro sinal concreto de que os registros eram autênticos. Em 24 horas, o vazamento chegou à grande mídia e a história explodiu. Imagens do 3I Atlas vazam online. Encobrimento da NASA confirmado. A reação pública foi imediata. Hashtags como Atlas Files e NASA Hide the Truth viralizaram globalmente. Analistas independentes começaram a examinar as imagens vazadas, identificando detalhes estruturados na distribuição da luz, formas triangulares, bordas definidas e até reflexos com aparência metálica. Então veio a revelação que abalou a comunidade de inteligência. Junto das imagens, um trecho curto de um memorando restrito entre agências. A linha que chamou a atenção dizia: a análise preliminar sugere emissões padronizadas incompatíveis com o comportamento natural de desgaseificação, a ação da China e o pânico global. Enquanto o governo americano tentava conter os vazamentos, a China aproveitou a oportunidade. Em 6 de outubro de 2025, a Administração Espacial Nacional da China, CNSA, divulgou suas próprias imagens em alta resolução do 3I Atlas, capturadas pela sonda Tianwen-2 durante sua campanha de observação próxima a Marte. Em minutos, as imagens se espalharam pelo mundo, sem censura, sem filtros, e absolutamente chocantes. As fotos mostravam o 3I Atlas com uma clareza inédita, um objeto luminoso com padrões estruturados intricados ao longo da superfície. Não estava apenas brilhando, pulsava em ondas sincronizadas de luz azul e branca. Mesmo os cientistas mais céticos não puderam negar o que estavam vendo. Ao contrário da NASA, que se escondia atrás do silêncio burocrático, a China acompanhou seu lançamento com uma declaração cuidadosamente redigida. As imagens preliminares confirmam padrões estruturados de reflexão inconsistentes com comportamento cometário típico. Essa única frase, padrões estruturados de reflexão, bastou para incendiar o planeta. Jornais entraram em frenesi. Manchetes explodiram em todos os grandes veículos. China confirma estrutura não natural no 3I Atlas. Fóruns online se encheram de teorias, desde tecnologia alienígena até sondas secretas, enquanto governos corriam para controlar a narrativa. Em Washington, a reação foi imediata e furiosa. Legisladores acusaram a NASA de ser superada em uma guerra de informação cósmica. Membros do Comitê de Ciência da Câmara exigiram um briefing emergencial, afirmando que a agência havia perdido o controle da narrativa para potências estrangeiras. Já não se tratava apenas de ciência espacial, mas de reputação, autoridade e percepção global. Paralelamente, o pânico se espalhou pela internet. Vídeos analisando quadro a quadro, as imagens chinesas mostravam bordas geométricas e pulsos rítmicos, semelhantes a um sinal. Hashtags como
Shakawa Atlas Signal e Blue Light Object viralizaram durante a madrugada. A Academia Chinesa de Ciências divulgou ainda um comunicado complementar, afirmando que seus instrumentos detectaram emissões de rádio sincronizadas com os pulsos luminosos do objeto. O sinal se repetia em intervalos precisos, aumentando a especulação de que não se tratava apenas de luz refletida. Se confirmado, significaria que o 3I Atlas estava gerando energia ou transmitindo dados, algo impossível para um cometa natural. A reação pública e o pronunciamento emergencial da NASA. Em meados de outubro de 2025, a situação havia escapado completamente do controle de Washington. O que começou como rumores de sigilo tornou-se uma revolta pública aberta. As pessoas exigiam respostas, e a NASA, antes vista como a instituição científica mais confiável do mundo, agora era acusada de ocultação. Em frente à sede da agência em Washington, D.C., manifestantes se reuniram com cartazes dizendo: "Liberem os arquivos Atlas e nós financiamos a verdade." O movimento não se limitava mais a teóricos da conspiração. Cientistas, engenheiros e até ex-funcionários da NASA aderiram ao apelo por transparência. Universidades começaram a publicar cartas abertas pedindo que a agência restabelecesse a confiança pública, liberando todos os dados relacionados ao 3I Atlas. Diante da pressão, a NASA convocou uma coletiva emergencial. O evento ocorreu em 16 de outubro, transmitido ao vivo para o mundo inteiro. A sala estava lotada de jornalistas, membros do Congresso e representantes da Agência Espacial Europeia e do Pentágono. No púlpito, o administrador interino Sean Duffy. Seu semblante, sério. Duffy começou reconhecendo que o 3I Atlas apresentava desafios observacionais únicos e confirmou que diversos instrumentos, incluindo a sonda Mars Reconnaissance Orbiter e o telescópio espacial James Webb, haviam capturado dados ainda em análise. Quando questionado sobre as imagens chinesas mostrando emissões luminosas estruturadas, ele fez uma pausa antes de responder. "Estamos atualmente verificando a integridade dos dados externos." Essa frase, verificando a integridade, gerou caos imediato nas redes. Em minutos, analistas e jornalistas acusavam a NASA de fugir da verdade mais uma vez. Então veio o impacto maior. Um repórter da Reuters perguntou se o 3I Atlas representava algum risco potencial para a Terra. A resposta de Duffy foi evasiva, porém reveladora. Não há indicações neste momento de que a trajetória do objeto apresente perigo ao nosso planeta, enfatizando as palavras "neste momento." A hesitação foi o que mais chamou a atenção. Nos dias seguintes, memorandos internos vazados do Centro Goddard da NASA revelaram que modelos orbitais estavam sendo revisados continuamente. Pequenas variações na trajetória do 3I Atlas, medidas em frações de milímetro por segundo ao quadrado, estavam se acumulando. As mesmas acelerações inexplicáveis que intrigaram cientistas no caso de Oumuamua voltavam a aparecer, desta vez, mais intensas. Analistas independentes rodaram simulações e algumas mostraram uma possibilidade inquietante. Se a aceleração atual continuasse, o 3I Atlas poderia passar muito mais perto da Terra do que o previsto, dentro da faixa da órbita lunar, no início de 2026. Washington entrou em modo de contenção total. O gabinete científico da Casa Branca divulgou um comunicado cuidadosamente formulado, afirmando que o 3I Atlas permanecia sob observação contínua e não representava uma ameaça concreta, mas poucos acreditaram. Enquanto isso, o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, rompeu publicamente com a posição oficial, acusando a NASA de manter um silêncio estratégico. Em entrevistas, afirmou que a recusa da agência em divulgar os dados da HiRISE e do James Webb equivalia à censura. Ele declarou sem rodeios: "Se a China identificou estruturas geométricas e a NASA se recusa a negar, o mundo tem o direito de saber o que estão escondendo." O briefing classificado que mudou tudo. No final de outubro de 2025, a situação envolvendo o 3I Atlas ultrapassou um ponto sem retorno. A pressão pública, o aumento das cobranças do Congresso e a chegada de dados inequívocos de observatórios ao redor do mundo forçaram o governo do Zelensky a dar um passo sem precedentes. Um briefing emergencial multiagência classificado dentro do Capitólio. A sessão ocorreu a portas fechadas, sob o mais alto nível de segurança. Apenas membros selecionados do Congresso, representantes do Pentágono, da CIA e os principais cientistas da NASA tiveram permissão para entrar.
O que viram naquela sala escura jamais seria totalmente divulgado, mas partes acabariam vazando. A apresentação começou com projeções visuais da câmera HiRISE da sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Os primeiros slides mostravam o esperado: um cometa interestelar brilhante, liberando gás e poeira. Mas então as imagens ficaram mais nítidas. A coma ao redor do 3I Atlas não era vapor aleatório, era estruturada com camadas e padrões geométricos. Em certos quadros, 3 arcos repetidos de luz refletida se curvavam ao redor do núcleo como anéis, emitindo um brilho azulado no infravermelho. Funcionários da NASA alegaram que eram artefatos ópticos, mas analistas independentes do Departamento de Defesa discordaram. Seus dados infravermelhos coincidiam perfeitamente com as emissões de luz. Cada pulso seguia um padrão espaçado em intervalos exatos de 19,7 segundos. Nenhum cometa natural havia exibido tamanha precisão. Essa descoberta mudou o tom da reunião imediatamente. Se as emissões fossem reais e deliberadas, o 3I Atlas não era apenas uma passagem cósmica, era ativo. O nome de Avi Loeb surgiu diversas vezes. Legisladores mencionaram suas declarações públicas de que o objeto poderia ser artificial e acusaram a NASA de tentar silenciá-lo. Um memorando interno lido na reunião confirmava que Loeb havia solicitado acesso direto aos dados da HiRISE semanas antes e fora recusado devido à classificação temporária. Quando as luzes se acenderam, o rosto dos presentes dizia tudo. O Congresso havia visto o suficiente para entender que o silêncio da NASA não se tratava de incerteza, mas de contenção. A agência estava sentada sobre evidências que desafiavam todas as leis conhecidas de movimento celeste, e havia optado pelo sigilo em vez da transparência. Após o encontro, vários participantes relataram que uma ordem emergencial foi emitida para ampliar a cobertura de observação do 3I Atlas, utilizando telescópios terrestres e satélites militares. Verbas foram discretamente redirecionadas de outros programas para uma nova força-tarefa com codinome Projeto Harbinger. Sua missão declarada? Monitoramento contínuo de corpos celestes anômalos com possível comportamento não natural.